Olá a todos, o meu nome é Sónia Fernandes, eu sou psicóloga clínica e este é o meu espaço online a viver com ela. Eu hoje queria desmistificar aqui um bocadinho uma coisa que o autismo não é. E que enquanto mãe, enquanto psicóloga, de facto é uma coisa que me deixa assim os cabelos um bocadinho em pé. Que é, e estou a ver, e fica, que é, o autismo não é a falta de educação. O autismo não é falta de capacidades ou fracas capacidades parentais. E o autismo não é ausência de limites. Obviamente que vocês perguntam assim, então mas não pode haver uma criança autista que de facto seja mal educada ou que de facto não tenha tido ali os limites muito bem definidos ou que de facto os pais possam não saber muito bem aquilo que estão a fazer? Ok, tudo existe em todo o lado, não é? Agora, existe, eu sei que existe, tenho visto pelo meu filho e tenho visto por outras crianças que conheço e por outros pais com quem eu tenho partilhado experiências, em Portugal e não só, que as redes sociais permitem-nos esta coisa espetacular que é falar com pessoas que estão a passar pelo mesmo que nós e que vivem noutros países, não é? E que, tal como nós, são pessoas instruídas que estudaram e que sabem várias coisas, não é? E que de facto também têm filhos autistas, não é? E de facto a questão é esta. Um, o autismo ainda é uma situação muito pouco compreendida. A maior parte das pessoas, eu penso que não sabe muito bem aquilo que é o autismo. Um, bem, eu depois explicarei no outro vídeo, também não era isso que ia explicar agora, mas de facto o autismo é uma perturbação do neurodesenvolvimento. Está ligado ao funcionamento do sistema nervoso, à comunicação que existe entre o cérebro e as várias outras, os vários outros sistemas do nosso organismo e o mundo, não é? Um, e eu tenho notado muitas das vezes que não é só, ou se calhar nem é tanto a criança autista que tem dificuldade em se ligar ao mundo e em perceber o mundo e em perceber como é que funciona o mundo, não é? Mas é muita dificuldade que esse mundo tem de conseguir aproximar-se daquela criança e perceber a forma como ela funciona. Ou seja, claro que pode haver crianças autistas mal educadas, etc. Tudo certo. Mas há muitas crianças autistas que, de facto, veem o seu comportamento afetado por questões neurológicas, certo? E muitas vezes, mesmo com medicação, estas crianças facilmente entram em sobrecarga quando estão, por exemplo, num ambiente novo, num ambiente desconhecido, num ambiente com muito barulho, num ambiente com muitas crianças, num ambiente com muitas pessoas, num ambiente hostil, num ambiente onde há ali alguma pessoa que não as trata muito bem ou que não vai muito com a cara delas, ok? E portanto, em muitas destas situações, estas crianças de facto têm comportamentos desajustados. Por vezes podem mesmo chegar a ter comportamentos agressivos, bater, morder, gritar, etc. Às vezes até, graças a Deus, no meu filho nunca notei isso, mas autoagressão também acontece, ok? E isto não são coisas que estas crianças façam porque lhes apetece, porque acham piada, porque querem provocar os outros, porque querem desafiar os outros. Não. Fazem-no porque algumas destas reações acontecem porque a criança tem medo e, como tem medo, ataca para se defender, não é? Outras vezes elas não são sequer pensadas, são fruto de uma descompensação que se dá naquele momento, não é? E que a criança às vezes perde o controle daquilo que está a fazer. Depois temos outra ideia clássica relacionada com o autismo, que são os meltdowns. O que é um meltdown? Eu posso dar um exemplo. Por exemplo, o meu filho, que há uns tempos teve um na escola porque não havia manteiga para pôr no pão. E depois vão dizer, porque ninguém lhe pôs limites. Não, é assim, para ele aquilo era um ritual, para ele aquilo era uma coisa que lhe dava segurança, para ele aquilo era uma coisa que ele tinha obrigatoriamente que fazer todos os dias antes de ir embora da escola, e quando ele viu que não havia manteiga naquele dia,
houve uma data de coisas dentro da cabeça dele que entraram em curto-circuito. Portanto, não é porque nunca ouvi um não. Não é porque eu nunca lhe disse ai, agora não podes fazer isto ou agora não podes fazer aquilo. Certo? Até porque acho que não cabe na cabeça de muita gente que uma criança ao fim de 6 ou 8 ou 10 anos nunca tenha ouvido um não da parte dos pais, não é? Em relação a alguma coisa, não é? Ou então, pronto, aí sim estávamos perante um caso complicado, não é? Portanto, de facto, há uma ideia, nós temos aquela ideia clássica daquilo que é educação e daquilo que é dar educação, não é? E daquilo que é o comportamento aceitável para uma criança de uma determinada idade. E quando nós vemos uma criança dessa idade a ter um comportamento que já não deveria ter, não é? Partimos sempre do princípio, ou que é má educação, ou que é falta de limites, e no autismo, muitas das vezes não é. Estamos a assistir a outros fenómenos, estamos a assistir a outras coisas e, portanto, acho que tem que haver mais formação, tem que haver mais formação disponibilizada aos pais, mas os pais, pelo menos os bons pais, os pais preocupados, eles vão sempre pesquisar, eles vão sempre investigar, eles perguntam, eles querem saber e tornam-se especialistas no assunto, muitos deles, ok? Até mesmo eu, enquanto psicóloga, nunca, antes de ter o meu filho, nunca posso dizer que sabia tudo aquilo que sei hoje acerca do autismo, porque não sabia, não é? E de facto, acho que devia haver muito mais formação para professores, para educadores, para funcionários. É tão importante. Nós muitas das vezes vamos pôr os nossos filhos à escola, ou à creche, ou ao infantário, ou ao jardim de infância, pronto. E eles não ficam logo com os educadores ou com os professores. Eles passam muito tempo com auxiliares, não é? Que são pessoas que estão ali na primeira linha, não é? E que precisavam de saber reconhecer uma situação de autismo à distância, saber reconhecer os sinais e saber compreender que naquela criança aquilo não significa automaticamente falta de educação. Isto para quê? Para poder haver mais empatia, para podermos relacionar-nos como deve ser com estas crianças, para que elas possam atingir o seu nível de funcionamento melhor, não é? Nomeadamente a nível social, com as outras crianças e com os adultos. Porque depois uma coisa que acontece nas crianças autistas é que quando estão num ambiente favorável, elas de facto, algumas delas, conseguem corresponder e conseguem. Eu estou a falar de autismo, eu não estou a falar de autismo com deficiência intelectual, não é? Estou a falar de um autismo com um prognóstico relativamente razoável, não é? Obviamente que são crianças que acabam por ir conseguindo juntar-se às outras, etc., umas mais, outras menos, e interiorizar estas normas da sociedade, não é? Mas leva sempre mais tempo, é sempre mais difícil, são crianças que amadurecem mais tarde, são crianças que, a nível emocional, de facto, se calhar com 8 anos ainda fazem coisas que já deviam ter deixado de fazer aos 4, não é? E acontece. E, portanto, quando temos estas crianças com funcionários, com professores, etc., que vão reagir do contra, não é? É mal educada, não sei o quê. Obviamente que isto não vai provocar boas reações naquela criança e vai gerar ali um stress adicional que vai imediatamente piorar o comportamento da criança. E depois nós vamos olhar e vamos dizer, sim, estão a ver uma criança super agressiva e super não sei quê, não é? Mas depois não vemos o que é que se está a passar por trás, não é? Ao passo que basta colocarmos esta mesma criança num ambiente que lhe é favorável, num ambiente em que as pessoas, quando veem que é preciso baixar a luz, baixam a luz. Quando veem que é preciso pôr-lhe uns abafadores para não estar a ouvir tanto barulho, põem. Quando veem que a criança precisa de estar ali 5, 10 minutos sozinha para se acalmar, deixam. Abraços quando está a ter um meltdown ou qualquer coisa. Nós sabemos que se fizermos isto, a criança vai estar muito mais calma, muito mais tranquila, muito mais cooperante. Se calhar já não vai ter aquelas atitudes que nos podiam parecer atitudes de desafio, etc. E, portanto, aquilo que eu aconselho é informem-se, falem com pessoas que percebam sobre autismo, que
que percebam sobre perturbações do desenvolvimento, que percebam sobre infância, que percebam sobre desenvolvimento e, muito importante, pessoas que se atualizem, pessoas que não tenham parado no tempo em relação ao autismo, porque logicamente que a ciência vai avançando ao longo dos anos, não é? Um, e na dúvida, procurem mesmo saber, procurem mesmo investigar. Vocês até podem ter uma criança autista que seja mal educada. Eu não gosto muito desta expressão, mas pronto, uma criança autista a quem lhe faltem de facto alguns limites, a quem lhe falte alguma firmeza, mas isso não implica que haja momentos em que ela vai estar a ser hum, traquina, sim, desafiadora até às vezes, tudo bem, mas que haja outros momentos em que os comportamentos dela vão estar diretamente relacionados com o autismo. E é importante perceber quando é que é uma coisa e quando é que é outra, para podermos agir de uma forma diferente em cada uma destas duas situações.